Depois de recuperar fôlego, o setor de serviços tem leve recuo em janeiro. E está cada vez mais difícil tomar um cafezinho na rua. Isso porque o valor do produto aumentou mais uma vez. E você vai ver também. Ucrânia pede garantias em termos de segurança nas negociações com a Rússia. Um balanço da vacinação contra a Covid aqui no Brasil. E ainda, a chuva que caiu em São Paulo causa alagamentos e transtornos em várias regiões da cidade. E você confere também uma reportagem especial sobre os prejuízos que o prolongamento da guerra pode trazer para a indústria brasileira. É a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Estamos ao vivo e agora exatamente 1h01 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques de hoje. Nós abrimos essa edição falando de economia. Depois de se recuperar das perdas do primeiro ano da pandemia do coronavírus, o setor de serviços perdeu ritmo. O segmento teve um leve recuo em janeiro. Após finalizar o ano de 2021 em alta, o setor de serviços recuou 0,1% no primeiro mês do ano, interrompendo uma sequência de 2 meses seguidos de crescimento. Mas, segundo o IBGE, mesmo com o resultado negativo, o setor, que é responsável por mais de 70% do PIB, ainda segue 7% acima do nível pré-pandemia. Os serviços cresceram 10,9% em 2021 e se recuperaram das perdas do primeiro ano da pandemia do novo coronavírus. O volume de serviços prestados aparece 7% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. No ano passado, o avanço do volume de serviços prestados no Brasil contribuiu, ao lado do segmento industrial, para o crescimento da economia brasileira. Em janeiro, 3 das 5 atividades investigadas tiveram retração, com destaque para os serviços de informação e comunicação, com menos 4,7%, que recuaram pelo segundo mês seguido. O impacto negativo do setor no mês também partiu dos serviços prestados às famílias, com menos 1,4%, e outros serviços, com menos 1,1%. Já o destaque para as altas em janeiro ficou por conta dos transportes, com alta de 1,4%. Está ainda mais difícil para o brasileiro manter aquela tradição de tomar um cafezinho na rua? O valor do produto subiu e, em alguns estabelecimentos, a diferença de preço do tradicional café expresso com pão na chapa pode chegar até 100%. O consumidor já tem que pensar 2 vezes antes de parar na rua para tomar aquela xícara de café. Isso porque o preço do cafezinho também ficou mais alto no país e pode pesar muito mais no bolso. Uma pesquisa da Proteste, Associação de Consumidores, revela que consumir um café expresso com um pão na chapa fora de casa, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, já custa entre R$ 8 e R$ 16, dependendo da região e do estabelecimento. Isso significa uma variação de até 100%. Somente o café expresso foi encontrado em São Paulo pelo valor mínimo de R$ 4,50 e máximo de R$ 10, uma variação de 122%. No Rio de Janeiro, os preços variaram de R$ 5 a R$ 8, uma diferença de 60%. O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 28 de fevereiro e a coleta de preços foi feita em mais de 80 estabelecimentos. Segundo a associação, os dados reforçam a importância do hábito de pesquisar preços e de consultar valores antes de efetuar qualquer compra. Dados do IBGE mostram que o preço do café moído acumula alta de 61,19% em 12 meses. E com a disparada do preço do trigo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a expectativa é que o pãozinho francês também fique mais caro nos próximos meses. E agora você confere atualizações sobre o conflito no leste europeu. Os ministros da Defesa da OTAN se reuniram na sede da Aliança Militar em Bruxelas para definir novas estratégias em meio à escalada de violência na guerra. Ucrânia, Finlândia, Suécia e Geórgia, países que não fazem parte da organização,
também participaram do encontro. E nesse 21º dia, a Ucrânia pede por garantias em termos de segurança nas negociações com a Rússia e rejeita a ideia de adotar uma neutralidade que tenha como modelo a Suécia ou a Áustria. O negociador Mikhailo Podolyak, em comentários publicados pelo gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, disse que a Ucrânia está em uma guerra direta com a Rússia. Por isso, o modelo só pode ser ucraniano e apenas com base em garantias sólidas em termos de segurança. Ele disse ainda que os signatários deveriam se comprometer com uma intervenção em caso de agressão contra a Ucrânia. Kiev pede ainda uma zona de exclusão aérea sobre o país em caso de ofensiva contra seu território. Alguns minutos antes, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, mencionou que Áustria e Suécia poderiam ser considerados modelos de neutralidade pela Ucrânia para chegar a um compromisso. As duas partes negociam por videoconferência desde segunda-feira e as conversações prosseguem nesta quarta, quando a ofensiva russa em território ucraniano completa 3 semanas. A Suécia, país não alinhado, não é membro da OTAN, mas é aliado da aliança desde meados dos anos 1990. O país abandonou oficialmente sua neutralidade ao final da Guerra Fria, período que também coincidiu com sua entrada na União Europeia. A Áustria é um país neutro e não pode enviar soldados a um país em guerra, com exceção das missões da ONU. Na terça-feira, Zelensky deu um passo na direção da Rússia e afirmou que era necessário aceitar que seu país nunca será membro da OTAN. Essa possibilidade é um dos principais argumentos usados pelo governo russo para justificar a ofensiva contra a Ucrânia. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu apoio militar dos Estados Unidos. Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz estar disposto a discutir a neutralidade da Ucrânia. E pelo menos 3 fortes explosões foram ouvidas na manhã desta quarta-feira na zona oeste de Kiev. Um prédio residencial foi atingido. A capital ucraniana está sob um toque de recolher de 35 horas. Várias detonações foram ouvidas pelos moradores que não podem sair de casa. O Departamento de Emergência de Estado divulgou imagens de um prédio residencial que desabou parcialmente após as explosões. As autoridades informaram no Telegram que 2 pessoas ficaram feridas e 35 foram evacuadas. Ainda não há mais informações sobre os ataques e a imprensa não está autorizada a circular devido ao toque de recolher. 3 semanas após a invasão da Ucrânia, o exército da Rússia intensificou os ataques nos últimos dias. Os principais alvos são cidades de diferentes regiões do país, como Kharkiv, os subúrbios de Kiev, Mariupol e Mykolaiv. Essas localidades registram combates intensos. Agora vamos mudar de assunto e falar de coronavírus. Depois de 47 dias, a média de mortes por Covid está abaixo de 400. Já foram confirmadas mais 336 novas mortes por Covid-19 no Brasil. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou em 655.585. Também foram registrados 52.094 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 29.432.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 394 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 35%. A média de casos na última semana foi de 41.971 registros por dia. Os dados também mostraram uma tendência de baixa, com uma queda de 43% em relação a 2 semanas. Hoje, no mapa da evolução da doença por regiões, 3 unidades da federação indicaram alta: Amapá, Distrito Federal e Tocantins. Em estabilidade, agora estão 5 estados: Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Norte. 19 estados, hoje, registraram queda. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que os possíveis casos da variante Deltacron no Brasil ainda estão sendo analisados. O sequenciamento genético dos vírus nesses pacientes deve ser concluído em breve e o país terá uma resposta definitiva. O
O de São Paulo acaba de anunciar a 4ª dose para idosos com mais de 80 anos a partir da segunda-feira, dia 21 de março. E mais de 900 mil idosos estão aptos a receber este reforço. O estado de São Paulo é o primeiro do Brasil a atingir a meta da Organização Mundial da Saúde da vacinação contra a Covid. Mais de 102 milhões de doses já foram aplicadas. São Paulo é o primeiro a alcançar a meta da Organização Mundial da Saúde para vacinados contra a Covid-19 entre a população elegível. O estado chegou a 90% de cobertura vacinal. Esse percentual também é definido como ideal pelo Ministério da Saúde. Já foram aplicadas mais de 102 milhões de doses. São Paulo também atingiu o índice de 73% de crianças vacinadas com a primeira dose da vacina, com quase 4 milhões de doses aplicadas entre o público de 5 a 11 anos. Entre os que tomaram a segunda dose, o percentual é de 26,87%. Além de ser líder no país, o estado superou números de países como Espanha, Canadá, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. A Secretaria de Estado da Saúde também reforça a necessidade de quem ainda não tomou a segunda dose para que procure o posto de vacinação mais próximo de sua residência para se vacinar. No público infantil de 5 a 11 anos, mais de 821 mil crianças ainda não retornaram para tomar a segunda dose. E agora vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 403.856.000 doses de vacinas contra a Covid-19. Vamos para o telão no nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 174.829.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 81,96% da população, enquanto 157.992.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 74% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 71.035.000 pessoas, cerca de 33,3% dos brasileiros. E quase 53% da população infantil, com idade entre 5 e 11 anos, tomou a primeira dose da vacina. E ainda falando de saúde, a campanha nacional de vacinação contra a gripe vai começar no dia 4 de abril, anota aí. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. A campanha será dividida em 2 etapas. A primeira voltada aos profissionais da saúde idosos com 60 anos ou mais, entre os dias 4 de abril e 2 de maio. Na segunda etapa, entre os dias 3 de maio e 3 de junho, serão imunizados outros grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a 4 anos de idade, gestantes e mulheres que deram à luz há até 45 dias, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, profissionais portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade. O dia D de mobilização nacional está previsto para 30 de abril e a previsão é que a campanha termine no dia 3 de junho. A formulação da vacina contra a influenza é atualizada anualmente para proteção efetiva contra as principais cepas do vírus em circulação. A vacina trivalente oferece proteção contra H1N1, H3N2 e tipo B. Vale lembrar que a vacinação contra a gripe também é complementar à imunização contra a Covid-19, já que as duas são doenças respiratórias. Para vacinar o público-alvo, o Ministério da Saúde vai distribuir cerca de 80 milhões de doses da vacina contra a gripe. E veja a seguir, chuva que caiu ontem em São Paulo causou alagamentos e transtornos em várias regiões da cidade. E ainda, prolongamento da guerra entre Rússia e Ucrânia pode prejudicar a indústria brasileira. Em instantes, nós voltamos já.
Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 19 minutos no horário de Brasília. E a chuva que caiu em São Paulo nesta terça-feira causou alagamentos e transtornos em várias regiões da cidade. Os bairros das zonas norte e oeste foram os mais atingidos pelos temporais. A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos por volta das 3 horas da tarde. A chuva intensa atingiu principalmente as zonas oeste e sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, foram registrados 15 chamados de enchentes, 18 para quedas de árvores e 8 para desabamentos. Uma parte do muro do cemitério do Araçá, no bairro do Pacaembu, caiu quando a rua estava alagada e carros passaram formando ondas. O momento foi flagrado por câmeras de segurança. Não houve feridos. Na rua 25 de março, na região central da capital, mais transtornos com prejuízos. Uma marquise desabou e atingiu um carro de passeio que estava estacionado. Na Vila Madalena, na zona oeste, a chuva forte transformou o Beco do Batman em um rio. O grande volume da correnteza no local, que é um conhecido ponto turístico paulistano, acabou levando parte do asfalto, que cedeu com a força da água da chuva. O CGE informou que o mês de março segue com chuvas acima da média em São Paulo e já soma 179 milímetros de precipitações. O esperado para o período era de 175 milímetros para todo o mês. Pela medição, a Zona Leste foi a que mais acumulou volume de chuva na cidade desde o início do mês, com 201 milímetros, seguida pela região central e a Zona Oeste. E a Prefeitura de São Paulo anunciou que vai indenizar as vítimas da inundação na Zona Leste da capital. Um projeto de lei que isenta o pagamento do IPTU também já foi aprovado. Agora vamos lá para o Peru, onde um deslizamento de terra em uma cidade no norte soterrou mais de 60 casas e pelo menos 15 pessoas. As autoridades temem que a terra volte a ceder no local, agravando ainda mais a situação. Uma tragédia no norte do Peru. Um deslizamento de terra atingiu na terça-feira a cidade de Retama, soterrando dezenas de casas. Pelo menos 15 pessoas estão desaparecidas, incluindo crianças. Um relatório preliminar aponta que entre 60 e 80 casas foram cobertas por pedras e lama. Estamos lidando com o peso de retirar os destroços porque ainda não conseguimos. As autoridades isolaram a área devido ao risco de um novo deslizamento de terra. O problema ocorre com frequência durante os meses de verão na região andina do Peru, devido às chuvas sazonais. E mudando de assunto, a Coreia do Sul bateu recorde de novos casos de Covid em um único dia nesta quarta-feira. Já a China pediu para aumentar o número de leitos de hospital após a confirmação de milhares de infecções nos últimos dias. Foram 400 mil infecções em 24 horas, balanço inédito desde o início da pandemia há 2 anos. A Coreia do Sul é o país que mais registrou casos de Covid-19 no mundo na última semana, segundo a Organização Mundial da Saúde, com 2.358.878 contágios em 7 dias. Apesar da onda de infecções provocada pela Ômicron, o país começou a aliviar as restrições. A maior parte da população sul-coreana apta foi vacinada e já recebeu a dose de reforço. Mesmo com tantos contágios, o número de mortes provocadas pelo coronavírus permanece baixo. Em meio a um surto causado também pela variante Ômicron, a China começou a ampliar o número de leitos de hospital. Nesta quarta-feira, o país registrou 3.290 novos casos, 11 deles com gravidade. O número é inferior aos mais de 5 mil casos de terça-feira, mas a variante contagiosa pressiona o sistema de saúde chinês e a estratégia Covid-0 do governo. A nova onda de infecções levou as autoridades a confinar milhões de pessoas. A China, onde o vírus foi detectado pela primeira vez em 2019 na cidade de Wuhan, não registra oficialmente mortes relacionadas com a Covid há mais de 1 ano. E uma última informação. O prolongamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode trazer enormes prejuízos para a indústria brasileira. O alerta foi feito em um relatório da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Um dos principais problemas é o aumento no custo das matérias-primas. E a consequência é que esse reajuste deve ser repassado
para o consumidor. Já são mais de 20 dias de conflito no leste europeu e, por enquanto, as rodadas de conversas em busca de um acordo para o cessar-fogo fracassaram. O prolongamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia afeta o mundo todo e a indústria brasileira é uma das vítimas. O alerta foi feito em um relatório elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A cada novo dia de combate em território ucraniano, os prejuízos só devem aumentar. Estamos acompanhando com atenção os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia no Brasil. É claro que tem um efeito humanitário muito importante, mas a gente sabe que no Brasil também terão efeitos econômicos que podem ser muito significativos. O comércio entre o Brasil e esses países, ele é pequeno quando se fala da Ucrânia, mas é significativo quando se fala com a Rússia, especialmente alguns produtos importantes, como fertilizantes para a produção agrícola. E isso deve vir a pressionar a inflação, que já vem pressionando a economia brasileira, vem pressionando o bolso das pessoas, as empresas. O primeiro efeito negativo, segundo a CNI, é causado pelo aumento dos preços das matérias-primas usadas pela indústria, principalmente os produtos agrícolas, minerais e fontes energéticas. E o reajuste no custo desses insumos deve ter reflexo imediato na inflação. No caso do petróleo, a alta não afeta apenas os preços dos combustíveis, mas também os produtos petroquímicos, como o plástico e as embalagens. De acordo com os dados apresentados pela CNI, entre os dias 23 de fevereiro e 8 de março, os preços de alguns desses produtos dispararam. O milho subiu 10,3%, o barril de petróleo 34,3% e o trigo 45,3%. Havendo esse aumento no preço do petróleo, há efeitos diretos e indiretos na economia. Os diretos são os aumentos que a gente já vê na bomba de combustível. A gasolina já subiu 18,8% na refinaria, o diesel 25% na refinaria, o GLP 16%. Agora, existem também os efeitos indiretos. São aqueles que chegam através de outras matérias-primas e que acabam prejudicando a indústria. Então, resinas plásticas, que atendem a vários segmentos, podem e já estão ficando mais caras. Então, se você vê na construção civil, o PVC pode ficar mais caro. O PVC é super importante para as instalações hidráulicas. Na indústria automobilística, todas as resinas plásticas, né, os para-choques, os revestimentos de porta, os painéis, tudo isso é feito a partir de derivados do petróleo. Então, o automóvel também pode ter um aumento de preço. No agronegócio, adubos e fertilizantes também podem sofrer aumento de preços. E parte desses reajustes ficará com o consumidor, com aumento de preços. Mas uma parcela dos custos terá que ser absorvida pelas empresas. E isso vai refletir principalmente na diminuição da margem de lucro, o que aumenta o risco de desemprego, falências e inadimplência. A primeira tentativa de todos os setores é sobreviver, ele vai tentar repassar esse preço, esse aumento no preço, né? Esse aumento de custos que ele está sofrendo vai ser repassado ao consumidor. Mas a gente tem que ver exatamente como é que a nossa demanda vai se comportar, porque aqui dentro o desemprego segue elevado, a renda das famílias anda encolhendo exatamente pelo avanço da inflação. Então vai ser uma situação difícil para empresas e consumidores. Outro impacto para a indústria é o risco de escassez de produtos, principalmente componentes para a fabricação de chips e semicondutores. A continuidade do conflito pode afetar a cadeia produtiva e comprometer o abastecimento dos mercados em todo o mundo, inclusive no Brasil. Assim como a Covid desmobilizou cadeias produtivas e tornou a obtenção de matéria-prima mais lenta, a gente viu o que aconteceu com o setor automobilístico, né, que algumas indústrias paralisaram a fabricação de automóveis por falta de microchip. Situação semelhante àquela pode acontecer, porque o mundo, como propôs o embargo à Rússia, agora tem que obter as mesmas matérias-primas de outros países. E isso muda a logística de distribuição dessas matérias-primas, né? Eu posso entrar em acordo comercial com o país, mas eu tenho que saber como é que eu vou retirar aquela mercadoria de lá. Como é que vai ser o frete, onde ele vai ser entregue e como é que a minha logística vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Isso leva tempo para ser organizado e nesse período pode haver dificuldade de obtenção de matérias-primas, sim. E mais do que nunca, a paz no leste europeu é um desejo mundial, principalmente pelas questões humanitárias, mas também para o equilíbrio econômico.
É o que todos nós esperamos. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E a gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1h50. E claro, eu espero você. Até mais.